A mais recente decisão da China de eliminar as tarifas aplicadas às importações provenientes de 53 países africanos com os quais mantém relações diplomáticas está a causar grande repercussão no continente. À primeira vista, parece uma medida positiva, quase generosa, permitir que Angola, Moçambique e outras nações africanas exportem livremente para o gigante asiático. É, sem dúvidas, um alívio para as economias que lutam para crescer e se estabilizar após crises sucessivas. No entanto, à medida que os detalhes e implementações dessa decisão vão sendo analisadas por especialistas, cresce o alerta de que essa iniciativa por trás do discurso de cooperação Sul-Sul e solidariedade internacional pode esconder uma armadilha profunda e duradoura. Para o economista angolano Yuri Kishina, membro do Conselho Econômico e Social do Presidente da República, esta não é apenas uma medida comercial, mas sim uma jogada estratégica da China pensando para garantir matéria-prima barata e abrir novos mercados para seus produtos, numa altura em que enfrenta desafios crescentes no comércio com os Estados Unidos e outras potências ocidentais. Segundo ele, Angola e Moçambique, se não mudarem urgentemente suas estratégias econômicas internas, podem mergulhar numa dependência ainda maior, tornando-se reprodutores passivos de riqueza alheia. Historicamente, a África sempre ocupou um papel de fornecedora de matéria-primas para as grandes potências, desde o período colonial até os dias de hoje. Muitos países africanos baseiam suas economias na extração e exportação de recursos naturais, petróleo, gás, carvão, madeira, minérios raros, entre outros. No entanto, essa dependência da exportação de produtos não transformados é um dos principais fatores que impedem o crescimento sustentável e a diversificação econômica do continente. E o novo pacote de isenção de tarifas da China, embora aparentemente benéfico, tem o potencial de agravar exatamente esse problema. Ao permitir que os produtos africanos entrem no seu mercado sem tarifas, a China garante o abastecimento constante de matéria-prima barata para alimentar sua poderosa indústria. Em troca, oferece promessas vagas de facilitar o acesso dos africanos ao seu mercado, o que na prática significa abrir a porta para mais importações de produtos chineses, geralmente industrializados e a preço muito competitivo, que acabam por esmagar a frágil produção local nos países africanos. Em 2023, segundo dados da Oxford Economy, Angola foi a maior exportadora africana para a China, representando impressionantes 46,4% de todas as vendas africanas para aquele país. Moçambique também teve participação significativa, com cerca de 20% das exportações africanas destinadas à China. Esses números mostram não só o peso comercial da China no continente, como também evidenciam o grau de dependência crescente de países como Angola e Moçambique em relação ao mercado chinês. Ao eliminar as tarifas, a China não está apenas incentivando as exportações africanas, está também reforçando essa dependência e, ao mesmo tempo, preparando o terreno para inundar os mercados africanos com seus produtos, sobretudo em setores onde a produção local é fraca ou inexistente. Yuri Kishina alerta que essa relação é profundamente assimétrica. Angola, por exemplo, importa quase tudo da China, desde os produtos manufaturados simples até equipamentos industriais. Agora, com projetos em curso para a criação de cidades comerciais chinesas em Luanda, o que se vislumbra é um cenário de completo domínio do mercado local. A China oferece as mercadorias, define os preços, cria infraestrutura e lucra em todas as etapas. Já Angola e Moçambique, por sua vez, continuam a
fornecer matérias-primas sem valor agregado e a importar praticamente tudo o que consome, criando um ciclo vicioso onde não há espaço para fortalecimento da indústria nacional. Isso é preocupante, porque enquanto esses países exportam matérias-primas a preços baixos, acabam por importar os produtos finais a preços mais altos. É uma equação que drena recursos, fragiliza o tecido produtivo local e impede a geração de empregos de qualidade. E com a crescente presença da China no continente, a tendência é que essa lógica se aprofunde. Mas a decisão de eliminar tarifas não é um gesto isolado, ela está inserida num contexto global de rivalidade crescente entre a China e os Estados Unidos, com os norte-americanos a ameaçarem aumentar tarifas sobre os produtos chineses. E com uma guerra comercial já em curso, a China procura novos destinos para suas exportações. A África, com seu enorme potencial de consumo, recursos naturais e necessidade de infraestrutura, torna-se o alvo ideal. Ao garantir acesso facilitado a matérias-primas africanas, a China mantém sua máquina industrial funcionando. Ao mesmo tempo, ao abrir mercados africanos para seus produtos, minimiza os impactos da perda de espaço nos Estados Unidos e Europa. Ou seja, trata-se de uma estratégia de reposicionamento global, onde a África é peça central. No entanto, essa aproximação precisa ser olhada com muito cuidado pelos países africanos. A relação com a China pode ser positiva, sim, mas apenas se for gerida com inteligência, autonomia e visão a longo prazo. Para que Angola e Moçambique tirem o verdadeiro proveito desta abertura chinesa, é fundamental que investam seriamente no desenvolvimento de suas indústrias nacionais. Isso exige reformas profundas, estímulo ao setor privado, apoio à inovação, modernização das infraestruturas e, sobretudo, a capacitação da mão de obra. Não basta exportar mais, é preciso transformar a estrutura econômica, sair da lógica da dependência e entrar num novo paradigma baseado na produção local com valor agregado. Se isso não acontecer, o risco é que esses países fiquem presos a uma nova forma de colonialismo econômico, onde, em vez de serem colonizados por uma potência militar, são engolidos por uma gigante comercial. No curto prazo, os efeitos da isenção tarifária podem parecer vantajosos: aumento nas exportações, entrada de divisas, crescimento das reservas cambiais, mas no longo prazo, sem estratégia, esses ganhos evaporam. O país perde a capacidade de gerar riqueza internamente, tornando-se vulnerável a choques externos e permanece dependente de um único parceiro. E quando esse parceiro decide mudar as regras do jogo, como a própria China já fez no passado, os efeitos podem ser devastadores. Por isso, a decisão deve ser vista como um sinal de alerta. É hora dos líderes africanos refletirem profundamente sobre o tipo de futuro que querem construir, se pretendem continuar como fornecedores de matéria-prima e importadores de produtos acabados. A isenção tarifária será apenas mais uma armadilha. Mas, se tiverem coragem e visão para transformar suas economias, ela pode ser o empurrão que faltava para um novo ciclo de desenvolvimento, desta vez liderado pelos próprios africanos. Cabe agora às lideranças políticas, empresários e acadêmicos de Angola, Moçambique e a toda a África romper com as amarras do passado e construir um modelo econômico mais justo, soberano e sustentável. A China fez o seu movimento. A próxima jogada pertence à África e dessa escolha depende o futuro da geração inteira. É isso. Moçambique e Angola devem prestar atenção, porque essa retirada de tarifas por parte da China não é à toa. Olhem lá. Eu sempre aviso que países como a China, Estados Unidos e entre outros nunca fazem algo sem nenhum plano em mente. Mas já nós devemos pensar sempre que vamos aproveitar. Não.
Claro que existem acordos que podem ser benéficos para os dois lados, mas a questão é que os governos africanos não querem isso. Parece que os políticos africanos estão viciados em acordos que dão resultados imediatos. Querem a famosa nhonga. Vamos comer agora, depois a população se vire lá à frente no futuro. Quantos acordos já foram feitos dessa maneira? Governos já saíram, fizeram coisas que prejudicaram a população a longo prazo, ou o povo a longo prazo, mas que beneficiou eles, como se diz no português melhor, que a longo prazo, como eu dizia, fez com que a população perdesse, mas os políticos ganhassem no futuro. Então, essa questão da China retirar tarifas de 53 países africanos é, como eu disse anteriormente, é uma forma de fazer com que a matéria-prima africana seja mais barata e que os produtos chineses entrem na África com maior facilidade. Imagina um continente que não está muito industrializado, que ainda precisa se transformar, ainda precisa de inovação tecnológica, etc. Ao invés de trazer a indústria chinesa para a África para poder gerar empregos, para poder fazer com que a indústria local africana se desenvolva. Não, a indústria vai continuar na China a dar os lucros, a pagar impostos nos países, na China nesse caso, né? Nos países de fora, porque Estados Unidos também faz esse tipo de coisas, França também faz esse tipo de coisas. Retiram a matéria-prima daqui do continente africano e fazem o produto acabado. E o produto acabado vale mais, porque quem dita o preço são as empresas, enquanto a matéria-prima, quem dita o preço é o mercado. Se você não pode vender, por exemplo, madeira no mercado internacional, se o metro cúbico está, por exemplo, $100, você não pode vender a tua madeira a 200. Você deve tomar o preço e vender a $100. Enquanto uma mesa, se você acha que aquela mesa vale $1.000, feita a partir da mesma madeira, você já ganha 10 vezes mais do que se venderia a madeira, nesse caso, ainda na forma bruta. Então, são essas lógicas que os governos africanos devem pensar. Eu, em vez de tirar alumínio de Moçambique, ainda na fase primitiva, só o alumínio, eu posso fazer latas, posso fazer panelas e etc. Aí eu já dito o meu preço. Eu vendo isto a este preço, mas quando eu tiro a matéria-prima, o mercado é que diz o preço. Alumínio, o quilo está tanto, então você só pode receber este valor. E outra coisa, a indústria aqui em Moçambique, ou em Angola, ou em África, ou em tantos países que existem aqui no continente africano, seria mais geração de emprego e também a profissionalizar aquilo que são os jovens africanos, que na sua maior parte trabalham no setor informal. Então essa armadilha que está na forma de ajuda que nós não queremos. É melhor que os moçambicanos comecem a prestar atenção, porque a China está a vir em grande peso para matar a indústria nacional. Então, tem que se pensar nisso, é uma forma de reflexão. Mas coloque nos comentários o que você acha. Eu aqui já deixei a minha opinião. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.